move a minha pedra, me chama pelo nome. Muda. Oi, mulheres, bom dia. Bom, eu me chamo Yumi Tamashiro e muito provavelmente a maioria de vocês conhecem a história da minha família. Vocês provavelmente conhecem a história da minha mãe, a história do meu pai, a história do meu irmão, mas eu sempre estive como coadjuvante nessas histórias. De alguma forma eu fiquei esquecida, mas eu preciso começar essa palestra fazendo algumas perguntas para vocês. Quantas de vocês se sentem um milagre de Deus? Quantas de vocês já receberam um diagnóstico ruim? Quantas de vocês já se sentiram esquecidas? Bom, a minha infância, ela começa de uma maneira muito triste. Eu sempre fui muito sozinha, sempre me senti muito sozinha. E a minha mãe conta que ela nunca percebeu nada de diferente em mim. Ela nunca achou estranho o fato de eu ser tão sozinha, de eu me isolar tanto. Ela conta que imaginava que tivesse algo a ver com a minha descendência, pela minha família ser japonesa. Ela conta que ela via muita semelhança na família do meu pai, como eles agiam. E então essa minha tristeza, essa minha solidão, esse meu jeito de ser nunca surgiu como um alerta para ninguém na minha família. Eu tenho uma lembrança muito antiga da minha vida, de quando eu tinha por volta de uns 4 a 5 anos. Sou eu sozinha num brinquedo da escola. A minha mãe era dona de uma escola e eu estava de noite nesse brinquedo. E eu olhava para o céu. Era de noite e eu chorava muito, muito, de uma maneira muito intensa. E é muito estranho você imaginar uma criança nessa idade chorando tanto, sentindo tanto. E vocês me perguntam por que eu estava chorando. Tinha falecido um amigo da família, um senhor da família, que não tinha contato comigo, não era uma pessoa próxima. Mas aquilo já era um sinal de como eu me sentia. Aquilo já era um sinal de como eu era. E eu fui passando a minha vida dessa maneira. Eu não conseguia entrar no parquinho se tivessem outras crianças. Eu não conseguia socializar. Eu sempre fiquei muito sozinha, fechada no meu mundo. Mas esse era o jeito que eu imaginava a minha vida. Era como eu conseguia seguir. Algo muito importante e que me marcou muito foi uma certa competição com o meu irmão. Vocês provavelmente conhecem ele, o Yuji. Ele ficou famoso quando nós éramos muito novos, eu principalmente. E isso gerou em mim um sentimento de inferioridade. Eu me sentia muito menor que ele. Eu sempre fui fechada, ele sempre foi muito extrovertido, as pessoas queriam sempre falar com ele, estar perto dele, e isso para mim foi soando como se as pessoas não gostassem de mim, como se eu não fosse importante. E eu fui crescendo dessa forma, eu fui alimentando isso dentro de mim. Por mais que isso não fosse incentivado por ninguém da minha família, por mais que o Yuji fosse um irmão muito bom para mim e que em momento nenhum se colocasse acima de mim, era a forma como eu me sentia, era a forma que eu conseguia enxergar a minha vida. Eu tenho 2 histórias que me marcaram muito na infância e eu vou compartilhar com vocês. Eu só peço que essas histórias elas não gerem julgamento dentro de vocês, com as pessoas que estão envolvidas, porque é algo muito forte e é difícil de compartilhar, mas eu creio que seja muito importante. Eu me lembro de ter por volta de uns 8 anos, minha família estava reunida em casa, nós estávamos todos em casa,
E eu senti um vazio muito grande dentro de mim, uma tristeza muito profunda. E naquele momento eu decidi ir para o único banheiro que tinha em casa, e eu sentei no chão frio do banheiro sozinha, e eu chorava muito, 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 muito. Se vocês me perguntarem o porquê, eu não sei dizer para vocês. Eu não sei, não tinha acontecido nada de errado tinha acontecido. Mas eu precisava desabafar de alguma forma, e essa foi a forma que eu encontrei. Enquanto eu estava ali sozinha naquele banheiro, eu sentia algo falando comigo, como se fosse: tá vendo quão irrelevante você é para sua família? Tá vendo como você não é importante? Você tá aí sozinha nesse chão e ninguém percebeu. Ninguém percebeu, ninguém sentiu a sua falta. E é muito duro uma criança sentir isso. Uma criança se sentir abandonada. Esse momento passou, o Yudi foi se tornando cada dia mais famoso e maior. Eu me lembro que ele já estava no Bom Dia, eu devia ter por volta de uns 10 anos, mais ou menos. E os meus pais, eles levaram eu e o Yudi no shopping, que eles precisavam comprar uma roupa para o Yudi. Ele tinha um evento importante e ele precisava de uma roupa. E a gente foi até o shopping e eu me lembro o sentimento de criança. Eles compraram essa roupa para o Yudi e por falta de dinheiro, por não pensarem muito no momento, eles não compraram nada. E a gente foi embora do shopping e eu fui com aquele sentimento sendo alimentado dentro de mim de que somente ele era importante. Somente ele era importante para aquela família, somente ele merecia atenção. E esse sentimento dentro de mim me machucou muito e eu guardei aquilo. No dia seguinte, eu ia passar o dia na casa dos meus avós maternos e eu, como um desabafo de tudo que eu estava sentindo, eu decidi compartilhar com a minha avó o que tinha acontecido no dia anterior. Eu decidi contar para ela como eu tinha me sentido. E a minha avó sempre foi muito dura, ela sempre foi muito fechada, ela não media muito as palavras dela. E naquele momento eu contei para ela o que tinha acontecido e como eu estava me sentindo. E ela simplesmente olhou para mim e falou: é claro que eles não iam comprar nada para você. Você não trabalha, você não faz nada. Para que você precisa de alguma coisa? E eu tinha só 10 anos. E como que você explica para uma criança que tudo que está acontecendo à sua volta, toda a vida do teu irmão, o tanto que as pessoas querem falar com ele, querem estar perto dele, não tem a ver com gostarem mais dele ou gostarem menos de mim ou qualquer coisa do tipo. Não tinha como você explicar isso para uma criança. E naquele momento, o que tinha surgido dentro de mim como uma suposição de que talvez gostassem mais dele, aquilo foi comprovado. Porque eu não trabalhava, eu não fazia nada que precisasse da atenção das outras pessoas. Então eu não era importante. E naquele momento eu entendi que eu não deveria compartilhar as coisas que eu sentia, porque não era importante. Porque as pessoas não precisavam saber de nada do que eu passava, de nada do que eu sentia. E isso foi muito duro. E a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é o quanto nós precisamos estar atentos às pessoas que estão à nossa volta. Porque, na grande maioria das vezes, as pessoas que estão sofrendo, que estão se sentindo dessa maneira, elas não vão nos dizer. Elas não vão chegar para a gente falar o que elas estão passando. Elas não vão compartilhar. E
É muito duro para uma criança se sentir assim. E era a forma como eu me sentia. Mas a gente precisa cuidar dessas pessoas. A gente precisa entender que as crianças, elas têm sim sentimentos e que elas alimentam coisas dentro delas que, por mais irreal que pareça para vocês, para elas tudo isso se torna real. Para elas tudo isso é real. Eu coloquei aqui que o dia a dia, ele é cruel com as pessoas. Nós somos cruéis com as pessoas. Pessoas são cruéis com a gente. E essa é a realidade. Essa é a forma como a gente se sente. Nós muitas vezes fazemos coisas para as outras pessoas sem perceber. Assim como a minha avó naquele momento. Que era somente a forma como ela foi criada, somente a forma como ela sabia falar com as outras pessoas, me machucou sem que ela percebesse. E eu fui crescendo dessa forma. Eu fui crescendo com esse sentimento dentro de mim, com essas certezas de que a minha vida, ela não tinha muito para onde ir. Eu não tinha muito um futuro. Eu passei a me dedicar muito à escola, porque eu percebi uma falha do Yudi nisso. Eu percebi que ali eu conseguia, de alguma forma, ser melhor que ele. Porque era um lugar que ele não se interessava tanto. E como eu não tinha nenhuma habilidade, eu não sabia conversar direito com as pessoas, eu encontrei na escola o meu refúgio, a minha forma de ser reconhecida. Mas tirar uma nota boa na escola não te dá muito além de um parabéns dos seus pais. Tirar uma nota boa na escola não faz com que as pessoas te parem na rua para te cumprimentar. Isso não gera nada em ninguém. É muito importante para nós, mas não gera o reconhecimento que eu buscava, que era o reconhecimento que o Yudi tinha. E eu cresci dessa forma. Eu fui me tornando uma adolescente muito fechada, uma jovem muito fechada, fechada com os meus sentimentos, fechada com a forma como eu me sentia. Eu não compartilhava com absolutamente ninguém, porque eu achava que não era importante. Eu achava que tudo aquilo que eu sentia era somente meu. Eu não precisava compartilhar com mais ninguém, ninguém precisava saber do que eu estava passando, o que eu estava sentindo. E a única coisa que as pessoas conseguiam perceber em mim e que gerava alguns alertas, mas ainda assim nada de muito relevante, era um medo muito grande que eu sentia. Eu não conseguia sair na rua sozinha, já na adolescência. Eu não conseguia conversar com as pessoas, eu tinha muito medo. Muito medo. Mas não era um medo paralisador. Não era nada que me travasse. Eu vivia a minha vida, eu ia à escola, eu fazia as minhas coisas, mas eu precisava sempre estar acompanhada. Eu sempre precisei de alguém por perto, porque eu tinha muito medo. Até que em um dia eu fui ao shopping com a minha mãe e foi um dia normal. Era um dia extremamente normal, a gente foi ao shopping e a minha mãe precisou sair do meu lado por questões de segundos. E naquele segundo eu senti o meu mundo desabar. Eu senti um medo aterrorizante. Eu achei que eu ia morrer. O meu peito doía, eu chorava compulsivamente. Era um sentimento que só quem já passou por isso sabe explicar. Sabe o que a gente sente nesse momento. E era um sentimento muito grande, muito forte. Era um medo muito grande. Era um pavor, eu chorava muito. Eu achava que eu ia morrer porque
a sensação o que foi diagnosticado depois, síndrome do pânico, a sensação da síndrome do pânico, ela é a sensação da morte pura vindo em você. Você sente a morte muito próxima. O seu peito dói, você chora, você entra em desespero, porque você imagina que a sua vida vai acabar ali. E eu passei a conviver com isso, eu passei a conviver com essa doença. A minha família, óbvio, nesse momento percebeu que tinha algo de errado comigo e que eu precisava de ajuda. E nesse momento eu fui a um psiquiatra e precisei iniciar um tratamento. É nesse momento que eu conheço o famoso Rivotril. E hoje em dia eu entendo que muito provavelmente a maioria de vocês aqui conhecem e provavelmente já tomaram pelo menos uma vez na vida. E isso assusta, porque é um remédio muito forte e que gera uma dependência muito grande. Mas as pessoas têm lidado com ele de maneira muito superficial, acreditando que não é tudo isso. Eu iniciei o meu tratamento e eu lembro que eu tomava um remédio pela manhã que ele tinha como efeito colateral o formigamento. E eu sentia todos os dias o meu rosto formigar. Era como se eu estivesse tendo um derrame. E eu tinha só 15 anos. E eu já estava nessa condição. Eu já estava totalmente entregue a todos aqueles medicamentos. Eu tinha todos eles à minha disposição para quando eu quisesse. E eu precisei ser afastada da escola com prescrição médica, porque eu não conseguia sair de casa. Era um medo paralisador. O sentimento que eu tinha e que, conversando com outras pessoas, eu consegui perceber algo em comum, é que o sentimento da síndrome do pânico não é o medo de algo específico. Não é o medo de sair na rua e ser assaltada. Não é o medo de alguém. Não é isso. O medo da síndrome do pânico é o medo de passar por aquilo de novo, de ter uma nova crise. Porque a sensação durante uma crise, ela é tão aterrorizante, ela acaba tanto com a gente, que você passa a ter medo de viver. Porque viver te coloca nessa situação de a qualquer momento eu posso ter essa crise novamente. Eu fui convivendo com os remédios e foi a forma que eu consegui encontrar para, de alguma forma, viver, para ter um futuro, continuar estudando, continuar a minha vida. O Rivotril, ele foi prescrito para mim da seguinte forma: você toma todas as vezes que você sentir que uma crise está chegando. E como uma adolescente de 15 anos vai ter consciência disso? Como uma adolescência vai saber fazer isso de uma maneira segura, de uma maneira consciente? Como eu, com 15 anos, com todos os meus traumas, com todos os meus medos, iria saber qual era o momento certo de tomar o medicamento? Eu acreditava que eu estava tendo crise a todo segundo. E era isso que eu fazia, eu tomava a todo segundo. Eu passei a me dopar de remédios. Cada dia eu tomava mais e mais e mais. E o meu organismo, cada dia, pedia mais medicamento, pedia mais do Rivotril. E eu passei uma adolescência totalmente dopada. Eu ia para a escola e as pessoas falavam comigo e eu não tinha emoções. Eu não conseguia reagir ao que as pessoas falavam comigo. Eu estava simplesmente existindo. Eu digo que eu não vivia, eu existia. Eu estava nesse mundo somente esperando a morte chegar para mim. Eu vivia dessa forma, esperando o momento que a morte ia chegar.
E é nesse momento que você precisa expor todas as suas fragilidades. Tudo aquilo que eu escondi de todo mundo por tanto tempo precisou ser exposto. As pessoas, elas precisaram saber o que eu estava passando. Porque você não tem como viver dopada, viver dessa maneira, com as pessoas à sua volta sem saber o que está acontecendo. E é nesse momento que você expõe todas as suas fraquezas. Você se coloca totalmente vulnerável na frente das pessoas. E é também nesse momento que surgem os julgamentos. Eu precisei ouvir perguntas do tipo: alguém morreu para você se sentir assim? Você foi abusada? Você tem uma vida tão perfeita, como você consegue se sentir dessa forma? Você não acha que você está sendo ingrata? Aos olhos humanos eu tinha sim uma vida perfeita. Eu tinha uma família totalmente estruturada, eu tinha dinheiro, eu tinha uma condição boa, eu conseguia viver muito bem, mas dentro de mim não era assim. Dentro de mim eu não conseguia sentir dessa forma. E esses julgamentos fizeram com que eu me sentisse cada dia pior. Eles cresceram de mim como uma forma: realmente, eu sou muito ingrata. Realmente, eu estou sendo muito ruim com a minha família. Realmente, eu estou destruindo tudo. Realmente, eu estou acabando com tudo, porque eu não sei reconhecer tudo que eu tenho. Eu não sei reconhecer a vida que eu tenho. E é muito duro você se sentir julgada por você mesma. É muito duro você se julgar no momento de sofrimento, que era o que eu estava passando. Mas eu me julgava dessa forma, porque se as pessoas me apontavam dessa maneira, era porque provavelmente eu era isso. E não é bem assim. As pessoas, elas precisam entender que as doenças psicológicas, elas não são uma doença de rico, elas não são uma doença de pessoas desocupadas. Muitas vezes não é falta de oração, não é falta de Deus. Elas existem sim, elas são reais, e muitas vezes a gente não percebe isso nas pessoas. A minha condição financeira fez com que eu estivesse nessa situação de uma maneira mais confortável, porque eu não precisava acordar todos os dias e ir trabalhar para me sustentar. Eu não precisava fazer isso. Mas as pessoas precisam entender que se a gente precisar trabalhar, se a gente precisar se sustentar e viver uma vida, a gente vai sim fazer isso. Só que a gente vai fazer isso no automático. A gente vai levantar todos os dias e vai trabalhar, e a gente vai voltar para casa com aquele mesmo vazio, com aquele mesmo sentimento. A gente vai continuar tomando os remédios e se dopando. E eu acho muito importante falar para vocês que os remédios, eles são sim parte importante no tratamento. Eles são sim muito importantes para que a gente possa enxergar uma perspectiva de vida. Eles foram sim muito importantes para mim. Eu estudo os dois lados. Eu creio em Deus e eu creio que Ele pode, tudo que Ele pode fazer sobre as nossas vidas. Eu creio que Ele pode nos curar, mas eu também creio que Deus, Ele capacitou os homens. E que se a gente toma um remédio quando a gente está com uma dor de cabeça, por que com uma depressão, com uma síndrome do pânico seria diferente? Por que nesse momento é só falta de oração? Não é bem assim que as coisas funcionam. E eu fui me afundando nessa vida, eu fui me afundando em remédios, em me trancar em casa, em não querer mais viver. Eu esperava a morte. O suicídio ele passou pela minha cabeça. O suicídio ele passou pela minha cabeça, mas
Eu não vou entrar muito nesse assunto porque eu não tenho experiências para contar. Eu não tenho muito conhecimento sobre o assunto, mas o que eu posso dizer para vocês é que quando a gente está passando por tudo isso, esses sentimentos nos levam para lugares muito sombrios e nos faz pensar besteiras, nos faz pensar muitas coisas. E no meu caso, ele me fez desacreditar de Deus. Eu passei a não crer mais que Deus existisse. Como crer na existência de um Deus de amor em meio a tanto sofrimento? Como crer que existe algo cuidando de mim se eu me sentia totalmente abandonada? Como crer em algo que nos traz esperança se eu me sentia apenas existindo? Como eu disse, eu estudei muito, por muito tempo, e isso me deu uma base para que eu passasse a desacreditar de um Deus. Isso me trouxe uma base para que eu conseguisse questionar as pessoas. Então as pessoas vinham falar para mim sobre Deus e eu passei a acreditar na teoria da evolução. Eu passei a acreditar que somos somente nós, por nós mesmos, aqui na Terra. E eu levantava totalmente essa bandeira. Eu brigava com as pessoas, eu falava a todo momento que Deus não existia. E isso não era uma questão para minha família, nunca foi um problema, porque a minha família não tinha muito conhecimento, não conhecia muito a Deus. Então, você dizer que Deus não existe, você dizer que não acredita, é normal, tá tudo bem. E eu lembro que eu estava num desses picos de crise, num momento muito difícil, e uma amiga cristã me convidou para ir à igreja. Eu já tinha recebido vários convites e eu nunca tinha aceitado. Mas naquele momento eu estava tão no fundo do poço, eu estava tão destruída, que aquilo passou pela minha cabeça: por que não? Eu vou aceitar, eu vou. É só mais um dia normal na minha vida, eu vou até lá e tá tudo bem. E assim eu fiz. Eu fui à igreja com essa amiga e a minha mãe. E eu vou ser muito sincera, o culto em si, ele não me atingiu em nada. Eu não senti absolutamente nada durante o culto. Para mim foi só um show, um momento ali que eu estava assistindo as pessoas falarem. Estava muito acostumada com isso, com assistir as pessoas, porque eu vivia nesse meio. Então, para mim, era só um show, era um espetáculo. Tinha música, tinha as pessoas falando e foi somente isso. Mas a minha amiga, ela me pediu para que eu fosse lá na frente, que ela queria pedir para a pastora dela orar pela minha vida. E eu aceitei. Não tinha sentido nada, não tinha feito nenhuma diferença na minha vida, então um momento a mais não ia fazer tanta diferença. E naquele momento, aquela pastora, ela coloca a mão sobre mim, ela começa a orar pela minha vida, e ela falou a seguinte frase: olha, Deus manda te dizer que Ele cuida de você desde o ventre da tua mãe. Você não conhece essa história, mas a sua mãe vai te contar. E eu olho para minha mãe e a minha mãe começa a chorar muito. Eu não entendi o que tinha acontecido, mas a minha mãe entendeu o recado naquele momento. E eu percebi que tinha algo, mas tudo bem.
Quando a gente chegou em casa, a minha mãe sentou à mesa comigo e ela falou: Yumi, eu preciso compartilhar algo com você que eu nunca te contei porque eu achei que não era importante, eu achei que era uma página virada da nossa vida, mas agora eu vou te contar. E é aí que a minha história começa. A minha mãe ficou grávida de mim no Japão. Ela tinha ido para lá com o Yuji, com meu pai, passar um tempo. Era uma gravidez desejada, era uma gravidez esperada, eles queriam muito, até que a minha mãe ficou grávida e quando ela foi ao médico, já nos primeiros exames, eu fui diagnosticada com macrocefalia. Para quem não conhece essa doença, eu coloquei uma foto para mostrar para vocês. É aquela doença onde somente a cabeça do bebê se desenvolve e o corpo é muito pequeno. Mas a história não acaba aí. No Japão eles não aceitam esses fetos. Eles abortam. Então a minha mãe passou a gestação inteira ouvindo de todos os médicos que ela ia que ela deveria abortar. Porque eu não teria uma vida, eu não teria um futuro, eu não teria para onde ir, eu não teria muito o que fazer. Então, para mim, a melhor opção era que ela abortasse. E eu consigo imaginar o sofrimento da minha mãe e do meu pai passando por isso. Uma gravidez desejada que aconteceu. E de repente vem esse balde de água fria de que ela deveria abortar. Ela com meu pai, eles decidiram que eles não iriam fazer isso. Mesmo sem ter muito conhecimento, eles decidiram que se Deus tinha mandado para eles daquela forma, era porque eles teriam condições de criar. É porque eles teriam condições de cuidar de mim. Ainda que fosse uma vida limitada, eles iriam cuidar de mim. E a minha mãe decidiu vir para o Brasil numa gravidez de extremo risco. Ela sangrava muito e ela decidiu vir para o Brasil de 8 meses. Ela tinha ouvido histórias de pessoas que tentaram ter bebês nessa mesma condição no Japão. E eles matavam e dizia que o bebê não tinha sobrevivido ao parto. Então ela teve muito medo e decidiu vir para o Brasil. O meu pai não pôde vir porque ele tinha um contrato de trabalho. E ela veio com o Yuji, ela precisou assinar um termo de responsabilidade porque eu já estava praticamente para nascer. E existiam muitos riscos, mas ainda assim ela decidiu assumir esses riscos e vir para o Brasil. E quando ela chegou aqui, a família já tinha arrumado um médico para ela. Estava tudo certo, ela só precisava passar por esse médico, fazer uma consulta e ele faria o meu parto. E foi isso que ela fez. Ela foi nesse médico. E mais uma vez o inimigo, ele tenta agir sobre a minha vida. E esse médico, mesmo com a minha mãe estando de 8 meses, eu prestes a nascer, ele tentou abusar da minha mãe no consultório. E a minha mãe saiu dali correndo. Ela saiu correndo do consultório e ela decidiu que ela ia arrumar um médico. Ela queria um médico bem velhinho, um senhor, porque assim ela iria se sentir mais segura. E a minha avó arrumou esse médico para ela. Ela não conhecia ele, ela não conseguiu fazer nenhuma consulta com ele antes de eu nascer. E outro fato importante é que a minha mãe, ela decidiu não compartilhar com ninguém da minha família sobre a minha condição. Ela decidiu que as pessoas só iam saber de tudo o que tinha acontecido quando eu nascesse. Porque ela não queria ouvir de mais ninguém que foi uma loucura e que ela deveria ter me abortado. E no dia 1º de junho de 1996, estava marcado o meu parto. A minha mãe foi para a mesa de cirurgia
ela conta que ela já estava anestesiada e o médico já estava fazendo o meu parto. E na época ela não tinha entendimento, mas o médico de alguma forma começou a orar pela minha vida durante aquele parto. E ele falava: essa bebê vai ser uma bebê muito abençoada. Essa bebê, ela vai ser muito amada. Essa bebê, ela vai vir com muita saúde. Essa bebê, ela é um propósito de Deus. E a minha mãe só conseguia imaginar que ele já tinha visto a minha condição, ele já sabia do meu problema, e ele estava fazendo aquilo só para acalmar o coração dela. Até que no momento que ele me tira dela e me mostra, eu tinha nascido totalmente perfeita. O Senhor, Ele nos conhece muito bem. Ele sabe exatamente como agir na nossa vida. Eu era totalmente desacreditada. Eu não acreditava mais na existência de um Deus. E Ele sabia que eu não iria ser convertida por emoção. Eu tinha estudado muito. E eu não iria ser convertida por um louvor, por uma palavra bonita. Nada daquilo ia me impressionar. Mas Ele sabia o que Ele tinha sobre a minha vida. E Ele decidiu se revelar para mim da forma mais bonita que Ele podia. Ele me mostrou que Ele cuidava de mim, mesmo antes de eu conhecer Ele. Ele me mostrou que mesmo quando eu dizia que Ele não existia, mesmo quando eu brigava com todas as pessoas falando que tudo aquilo era loucura, Ele estava comigo. Ele já tinha um propósito sobre a minha vida. Ele já cuidava de mim. E naquele momento, eu, óbvio, acreditei na existência de um Deus. Eu acredito que qualquer uma de vocês, estando na minha condição, descobrindo isso, não teriam como continuar incrédulas, continuar imaginando que Deus não existisse. E naquele momento eu decidi entregar a minha vida para Jesus. Eu decidi que eu precisava de algo muito maior cuidando de mim. E eu comecei a viver uma vida com Cristo. Eu comecei a servir, eu comecei a congregar e eu passei a viver uma vida totalmente entregue a Deus. Mas eu ainda vivia à base de remédios. Eu ainda tinha aquela condição imposta sobre a minha vida. Eu ainda tinha todos aqueles traumas que me acompanhavam. E foi no momento que uma amiga me convidou para ir num acampamento de mulheres. E eu, óbvio, já frequentava a igreja, eu já servia e eu decidi ir naquele acampamento. Eu não conhecia aquela igreja, eu não conhecia aquele lugar, mas eu fui para viver uma experiência com Deus. E num momento de culto, naquele acampamento, em algo muito parecido com o que a gente está vivendo aqui hoje, uma senhora veio até mim e ela falou: olha, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que acontece com a sua vida, eu não te conheço, mas o Senhor, Ele te diz que você está curada. E para a gente receber um milagre na nossa vida, a gente precisa aceitar aquele milagre. A gente precisa estar com o coração totalmente aberto para receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E naquele momento eu recebi a cura. Ela não sabia sobre o que se tratava, ela não sabia em que área eu precisava ser curada, mas Deus sabia.
E ele me deu aquele recado. Ele precisava falar comigo. E eu sabia que eu precisava ser curada. Eu voltei para casa e naquela semana eu tinha consulta com meu psiquiatra, que me prescrevia todos os meus remédios. No dia da minha consulta foi um dia muito atribulado, foi um dia muito difícil. E eu acabei me atrasando para minha consulta. E quando eu cheguei lá, a recepcionista falou para mim que o médico não poderia me atender. E eu entrei em desespero. Porque por mais que eu tivesse recebido aquela palavra de que eu estava curada, eu não imaginei que fosse algo rápido. E eu entrei em desespero porque eu não tinha mais remédios para aquela semana. E aí entra a importância da gente caminhar com pessoas que professam da mesma fé que a nossa. A importância de estar com pessoas que creem no mesmo Deus que a gente. Eu, no momento de desespero, mandei uma mensagem para um amigo meu. Eu disse que o que tinha acontecido, que eu não tinha uma consulta, eu não ia conseguir as minhas receitas. E eu tinha compartilhado com ele o que tinha acontecido naquele acampamento. E aí ele me disse o seguinte: você não disse que foi curada? Por que você ainda quer remédios? E naquele momento caiu a minha ficha do Deus que eu servia, do que Ele podia fazer sobre a minha vida. Se eu cria que eu estava curada, por que eu ainda estava buscando medicamentos? Porque eu ainda estava tentando agir com as minhas próprias mãos, num lugar onde Deus já tinha derramado a cura. E quem já tomou medicamentos, quem já passou por isso, sabe que o processo de desmame, até você conseguir parar de tomar todos esses medicamentos, é muito difícil. O remédio, ele é uma droga e você sente abstinência. Você sente os mesmos sintomas de uma pessoa que está se libertando de uma droga. E eu posso dizer para vocês que eu não senti absolutamente nada. Eu não senti a falta daquele medicamento nem por um dia na minha vida. Eu fui curada por completo. Eu simplesmente tirei a mão de onde eu não podia mais agir. Eu simplesmente deixei que Deus tomasse conta daquilo que eu, com as minhas mãos, não podia mais controlar. E foi isso que Ele fez. Ele transformou a minha vida por completo naquele momento. Eu me libertei de todos os medicamentos, de tudo aquilo que eu vivia, de toda aquela condição imposta sobre a minha vida, ainda no ventre da minha mãe. E isso é muito importante da gente estar atento. Os fetos, eles sentem tudo o que a mãe está passando. Eu não sabia que os médicos tinham imposto aquelas condições sobre a minha vida, mas eu vivia exatamente daquela maneira. Eu vivia totalmente sem esperança, sem acreditar que eu pudesse ter um futuro, sem acreditar numa vida para mim, porque foi aquilo que foi derramado sobre a minha vida naquele momento, quando aqueles médicos falaram tudo aquilo para minha mãe. Mas eu fui curada, Deus me curou, e eu comecei a trabalhar. Eu iniciei a minha faculdade de gastronomia, que era o meu sonho desde criança. Eu tirei carteira de motorista e passei a viver uma vida totalmente normal, uma vida completa com Cristo, servindo sempre estando debaixo da palavra dele, e uma vida feliz. No final de 2020, eu iniciei um relacionamento que era o relacionamento dos meus sonhos. Eu tinha idealizado aquele relacionamento para minha vida quando eu tinha 12 anos. Eu conheci essa pessoa quando eu tinha 12 anos e eu acreditei que aquela era a pessoa para minha vida, que não existia outra forma de viver se não fosse com ele.
E Deus permitiu que eu tivesse esse relacionamento. E era um relacionamento perfeito. Quem enxergava a gente, as pessoas que puderam conviver com a gente, não viam um problema. Não viam nada que pudesse dar errado. A gente não via nada que pudesse dar errado. A gente começou a planejar o nosso casamento, mesmo com 3, 4 meses de namoro. A gente já sabia que era isso que a gente queria para a nossa vida. Então a gente começou a planejar. Eu iria me casar nesse ano. Mas o inimigo, ele é sujo. E ele usa do nosso passado para apontar o dedo para a gente a todo instante. E num momento de fraqueza, num momento que hoje em dia eu enxergo que eu passei a depender daquele relacionamento e não mais de Deus, eu me perdi. Ele precisou fazer uma viagem, ele é cristão, e ele precisou fazer uma viagem, e naquela viagem eu me senti totalmente perdida. Eu me senti sem chão, porque a minha vida passou a ser ele. E hoje eu enxergo que foi um erro totalmente meu, o término do meu relacionamento. Foi porque eu me perdi. Foi porque eu deixei o inimigo me apontar tudo que eu tinha passado. Eu deixei que o inimigo trouxesse à minha memória tudo aquilo que eu tinha vivido e quem o inimigo tinha colocado sobre a minha vida que eu era. E eu, num momento de insegurança, de medo, terminei esse relacionamento e foi muito difícil. Muito difícil porque eu já tinha uma vida planejada. Eu já tinha entendido que ali eu tinha conseguido todas as coisas que eu queria para a minha vida. Eu tinha colocado todas as minhas expectativas naquele relacionamento. E quando a gente terminou, eu precisei voltar para os hospitais, voltar para aquela rotina de medicamentos. Os medicamentos eram muito fortes, eu sofria muito por aquele término, eu tinha muitas crises diariamente, eu emagreci muito, eu vi os meus pais sofrendo muito pelo que eu estava passando. Eu achei que eu fosse morrer, mas eu precisei entender que ninguém morre de amor. Ninguém morre por conta disso. E eu terminei em fevereiro. Passou alguns meses. Eu, a minha mãe e o meu pai, nós pegamos Covid. E é aí que eu conheci o real sofrimento. Os meus pais precisaram ser internados. O meu pai de cara foi entubado. A minha mãe estava lutando para viver. Eu estava doente e sozinha, só com o Yudi. A gente se viu sozinho naquele momento. E o nosso refúgio foi Deus. E a gente passou a orar todos os dias pela nossa família, orar por cura, crendo no milagre de Deus. Até que a minha mãe, depois de 15 dias internada, ela recebeu alta e ela voltou para casa. E aí surgiu a expectativa de quando meu pai voltaria para casa, de quando isso iria acontecer. Mas ele não voltou. Eu e o Yudi, nós recebemos a notícia de que o nosso pai tinha falecido. E naquele momento foi dito pra gente que a gente não podia contar pra minha mãe de qualquer forma, porque ela podia voltar pro hospital. Ela ainda estava muito fragilizada e ela não podia passar por uma emoção tão forte, por algo tão forte.
O Yudi precisava ir no hospital reconhecer o corpo do meu pai. E eu precisava ficar em casa cuidando da minha mãe. Mas eu não podia contar para ela o que tinha acontecido. Eu não podia chorar. Eu não podia gritar. Eu não podia fazer absolutamente nada. Eu precisava fingir que nada daquilo estava acontecendo. E foi o momento mais difícil da minha vida. E eu precisei reunir forças da onde eu não tinha para cuidar da minha mãe. Porque ela ainda estava ali e ela precisava desse cuidado. E foram as horas mais difíceis da minha vida. Parecia que não passava. Parecia que o Yudi não voltava nunca para casa. E eu não podia chorar, eu não podia fazer nada. Eu não podia falar com ninguém sobre o que estava acontecendo na minha vida. Eu tinha acabado de receber a notícia de que meu pai tinha falecido e eu não podia falar com ninguém. Eu precisei guardar aquilo para mim, por um cuidado com a minha mãe. Quem teve a oportunidade de conviver comigo e com meu pai quando ele ainda era vivo, sabe o quanto a gente vivia um pelo outro. O quanto nós éramos próximos. Tudo o que o meu pai fosse fazer, eu estava com ele. A gente vivia totalmente juntos, um dando força para o outro, um cuidando do outro. Meu pai se parecia muito comigo, então a gente se identificava. E perder o meu pai foi a dor mais difícil para mim. E eu acredito que só quando a gente passa por um trauma tão grande, a gente consegue ver um sentido para a nossa vida. Foi no momento mais difícil da minha vida que eu consegui reunir forças para ter uma vida. Eu coloquei que a dor da morte, ela é algo que a gente não consegue curar. A gente não consegue tomar um remédio para esquecer. A gente não pode fazer absolutamente nada com isso. A gente precisa simplesmente passar a conviver e a entender que nada foge dos planos de Deus. E foi a maior dor da minha vida, mas ao mesmo tempo foi algo muito importante para o meu crescimento. Por tudo que eu já tinha passado, naquele momento quando meu pai faleceu, as pessoas imaginaram que eu fosse quebrar. As pessoas imaginaram ali o meu fim. Porque se eu não conseguia suportar o dia a dia, a minha vida, como que eu poderia suportar perder o meu pai? Mas foi ali que eu precisei procurar forças. E foi isso que eu fiz. O Senhor, Ele foi muito bom comigo nesse momento. E eu não questiono Ele em nenhum segundo do porquê Ele tirou a vida do meu pai. Porque eu creio que em tudo existia um propósito. Em todas as coisas que eu passei, que a minha família passou, por todo esse sofrimento, Deus já tinha um propósito. E eu creio que era o meu crescimento e o crescimento do meu irmão. Foi ali que eu reuni forças. Surgiu a oportunidade de eu comprar uma gelateria. E eu tinha um sonho de ter algo meu, de viver a minha vida, de construir algo do que eu amo. Mas eu nunca imaginei isso para minha vida. Eu nunca imaginei que isso fosse possível. E o Yudi, ele me deu esse presente. Ele comprou essa gelateria para mim. E de um dia para o outro, eu me tornei empresária.
Eu me tornei empresária no momento mais difícil da minha vida, no momento que eu achei que eu não fosse mais suportar. Mas o Senhor, Ele me sustentou a todo segundo. No primeiro mês que eu assumi essa gelateria, eu tripliquei o faturamento da minha loja. E aos olhos humanos, nada disso seria possível. Aos olhos humanos, eu não teria como sobreviver a tudo isso. E eu vou dizer para vocês que aos olhos humanos, eu não poderia estar aqui nesse palco falando com vocês. Eu não poderia de forma nenhuma me expor dessa maneira, porque nada disso era possível para mim. Eu não conseguia enxergar uma possibilidade de vida na minha vida. Mas o Senhor, Ele tinha um propósito. Desde o ventre da minha mãe, Ele cuidava de mim. Ele sabia tudo o que eu precisava passar. Ele sabia tudo o que Ele tinha sobre a minha vida. Por mais que eu não entendesse, tudo isso era um propósito dEle sobre a minha vida. E eu preciso dizer para vocês que se as coisas que eu falei aqui tocaram vocês de alguma maneira, se o que eu compartilhei sobre a minha vida mudou algo em vocês, o meu propósito aqui na terra, ele já está cumprido. Porque hoje eu vivo para servir a Deus. E se Ele me pediu que eu estivesse aqui neste lugar para compartilhar com vocês tudo o que eu passei, é porque Ele sabia que eu era capaz. Ele sabia que alguém nesse lugar precisava ouvir tudo isso. Eu sirvo um Deus vivo, que cuida de mim a cada segundo e cuida de cada uma de vocês. Eu creio num Deus que se revela a todo segundo sobre a minha vida, me mostrando todos os dias o quão amada eu sou. Ainda que as circunstâncias, as pessoas, tudo que está à minha volta faça parecer que isso não é real, Ele está comigo. Ele está com cada uma de vocês e Ele cuida de nós. E Ele tem um propósito sobre a vida de cada uma que está aqui. É isso, gente. Essa é a minha história. Muito obrigada.